transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma condição neurobiológica, gente, que afeta muitas pessoas no mundo. Eu estou falando aqui, né, sobre a TDAH. E outra, a gente vai falar com a psicóloga doutora Graciela Coelho sobre esse assunto. E se você também quiser interagir com a gente, fazer sua pergunta, fique à vontade no nosso telefone de contato, no nosso WhatsApp, tá? 2102, é isso? Eita, hoje eu tô meio assim, gente, eu já cheguei aqui por fora. Bota aqui o telefone de contato, é 3262-0404, não é isso? 3262-0404, tá, gente? Depois de um mês de férias, esqueci até o número. Mas é isso, gente. Manda a tua pergunta pra cá. Pergunta o que você quiser sobre o TDAH, tá, gente? Que é muito importante que você tire suas dúvidas a partir de agora. Tudo bom, doutora Graciela? Tudo bem. Voltando, minha filha, duas férias, coisa que prazer. boa. Vamos lá. O que é o TDAH e quais são os seus principais sintomas? O TDAH, ele é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Os principais sintomas, o próprio nome da sigla já está falando, né? Então, dificuldade de atenção, hiperatividade, impulsividade. Então, a pessoa pode ter todos esses sintomas, né? Já falando também na classificação, nos tipos, ou pode ter enfoque mais desatento, falta de concentração, ou mais impulsivo, hiperativo, ou o nível combinado que nós chamamos, que é o combo. Sim. Que associa, então, a falta de atenção e a hiperatividade. E importante já falar inicialmente também que é um transtorno de neurodesenvolvimento. São pequenas falhas, digamos assim, neurológicas no DNA do indivíduo. Tem criança, que a gente vai falar logo com criança, né? Tem criança que, eu li isso aqui, eu prestei atenção, mas já esqueci tudo. De repente esquece. Já tem outros que ficam meio voando, né? Você fala, pergunta e às vezes fica meio voando. Existe uma diferença de pessoas que ficam com preguiça, pessoas que têm o TDAH, pessoas que esquecem com facilidade. Por que isso acontece? Existe, Marília, um critério muito importante a ser observado é a questão da intensidade. Essa desatenção, pensando então em crianças, digamos na escola, a professora dá uma atividade, um ditado, por exemplo, aí ela fala, o céu está azul. A criança com TDAH, ela vai escutar o comando da atividade, então, que é para ela escrever a frase, só que ela vai viajar, ela vai imaginar um céu lindo, um dia azul, e ela se perde. Quando ela conseguir pensar que ela precisa concluir a tarefa, a professora já vai estar bem mais avançada e ela vai se perder e não vai conseguir fazer. Então, uma característica muito importante é a intensidade. Isso está gerando prejuízo na vida escolar, pessoal, social para essa criança. Se a resposta for sim, é necessário realizar uma avaliação profissional. Os antigos pais, avós, chamavam assim, que a criança aquela que parece que tem um bicho carpinteiro, que não consegue ficar sentada, que você chama, se você der uma bronca, ela não vai estar te desafiando, ela realmente não consegue ficar concentrada, parada. Se você obrigar ela a sentar, ela vai catar uma caneta, por exemplo, e vai ficar toque, toque, toque. Ela vai achar alguma atividade para ela estar dando conta daquela agitação motora, digamos assim, que ela apresenta. Ou ela vai sair de fininho e vai começar a escalar uma escada, uma parede. Ela não consegue permanecer atenta, quieta, por um espaço prolongado. Então, a intensidade é importante que seja observada. Muito bem. A gente tem pergunta aqui no telão. Solta aqui, ó. Caso não seja tratado ainda criança, o problema pode trazer consequências na vida adulta? Quais? Há alguma pesquisa específica sobre isso, doutora? Sim. Muitas vezes o TDAH ele é diagnosticado quando a criança entra na escola, né? Por quê?
porque aí vão começar as dificuldades escolares. A criança que não consegue permanecer sentada, se concentrar, ela vai dar conta de aprender, de fazer tarefas? Óbvio que não. Então, o desempenho escolar dela vai ser afetado. E sim, quando não identificado e não tratada na infância, né, com certeza o TDAH vai prevalecer e acompanhar essa criança na adolescência e na vida adulta. E os prejuízos irão acompanhar também. Um adulto com TDAH, ele pode ter dificuldade nos relacionamentos. Isso pode gerar, muitas vezes, divórcio. Sabe aquela pessoa que não consegue, mesmo existindo amor, havendo afinidade, não consegue estabelecer um relacionamento por conta que são pessoas, muitas vezes, impacientes, eles se frustram, eles não conseguem entender o porquê dessa inquietação ou não conseguem entender o porquê que eles não conseguem finalizar projetos, concluir faculdade, por exemplo, né? Começa uma coisa e não termina. Começa uma coisa e termina. Isso. É como se enjoasse, né? Enjoei, quero outra coisa. Isso, não tem persistência suficiente, cansa. São pessoas também, muitas vezes, desorganizadas. Aí são as mulheres, né, que precisam ter mais paciência na convivência, na vida dois, que a gente já sabe que há um grau também de dificuldade, é necessário compreensão. Você falou em grau, existem níveis? Existem níveis nesse sentido assim, ó. Se é mais o foco na falta de atenção, se é mais na hiperatividade e impulsividade, ou se é esse modo combinado que associa esses dois déficits. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Solta aqui outra pergunta. A médica passou uns remédios para TDAH. Queria saber qual é a eficácia do uso de medicamentos. Presta? Dá certo os medicamentos? Melhora? A criança ela fica com mais atenção? Tem isso? Sim. Felizmente, a medicina, né, e a indústria dos psicofármacos, mesmo com toda essa crítica que a gente sabe que, né, existe na questão, né, são eficientes sim, na maioria das vezes são necessários e a pessoa, tanto a criança, o jovem ou o adulto, com diagnóstico de TDAH, é importante falar isso para a gente quebrar os estigmas, podem viver de maneira saudável e produtiva desde que haja esse tratamento combinado, então, médico, com o uso de psicofármaco e com o acompanhamento psicológico nessa área, que é a que eu domino. Importante salientar que a abordagem cognitivo-comportamental, ela é comprovadamente a abordagem com grande eficácia. Por quê? Porque ajuda a criança, o jovem, a reorganizarem a sua vida através de treino de habilidades, organização de rotina, planejamento, agenda e por aí vai. Me diga uma coisa, quando a pessoa estiver com esses sintomas, ou os pais já entenderem que o filho, né, tem um pouquinho de TDAH, né? Já começou, meu filho é assim meio, fica voando, tá não sei o quê, tá assim, tá assim. O bom é buscar um especialista o mais rápido possível para fazer esse tratamento, né? Sim. Que tipo de especialista os pais eles podem procurar hoje? Psicólogo, psiquiatra, seria o quê? Sim, neuropediatra, o profissional indicado, também. Psicólogo especialista, né, na infância e na adolescência, se estamos falando de crianças, seriam basicamente esses profissionais. Confunde um pouco o TDAH com o TEA? Confunde um pouco, porque os dois são transtornos de neurodesenvolvimento e os dois, que pergunta importante essa sua, Marília, os dois transtornos, eles têm a fragilidade na questão das funções executivas. O que são funções executivas para o pessoal de casa? São aquelas funções responsáveis pela manutenção e eficácia das nossas tarefas diárias. Memória, concentração, planejamento de atividade. Você chama o menino e fala, organize seu quarto e vá para o banho. A criança sai de perto de você e ela não consegue se organizar. Eu tenho que passar no quarto, ligar a luz, guardar os brinquedos, desligar a luz e para ir para o banho eu preciso levar a minha toalha de banho, né? Então, por isso que as terapias são importantes para fazer esse treino de habilidades. E gostaria de falar algo bem importante também,
que é quando essa criança com TDAH chega na adolescência. Há embasamentos científicos que comprovam que adolescentes com TDAH, quando não tratados ou com insucesso, digamos assim, eles apresentam um índice mais alto, tá, em relação à tendência ao abuso de substâncias químicas. A questão da impulsividade pode gerar muito prejuízo, porque eles se envolvem em acidentes automobilísticos, gravidez precoce, aquisição de doenças sexualmente transmissíveis porque tem as experiências sexuais sem preservativos, risco ao suicídio e por aí vai. Nossa. Então é muito importante essa questão do tratamento, principalmente ao que se refere ao sintoma da impulsividade, porque a gente sabe que até 21, 22 anos, o córtex pré-frontal, essa área aqui da frente, responsável pela impulsividade, a gente brinca, né? Que é a questão do controle do nosso juízo, da gente identificar o que é certo, o que é errado, é ainda muito imaturo no jovem, né? Porque o jovem e a criança estão em pleno desenvolvimento, então é importante os pais também levarem em consideração essa informação importante. TDAH é uma doença, precisa ser levada a sério, precisa de tratamento. Quando esse tratamento ocorre de maneira correta, a pessoa, a criança, o jovem podem viver sim com qualidade e podem ser produtivos e brilhantes profissionais futuramente, mas o tratamento é necessário. Muito, né? Com certeza. Vamos lá, tem mais uma pergunta. A medicação para TDAH causa alguma reação no corpo? Falaram que poderia afetar no crescimento do meu filho. É mito ou verdade, doutora? É verdade. Essa questão É verdade. Um dos medicamentos assim mais utilizados atualmente, né, e pensando também assim em crianças, que inclusive não é indicado antes dos 6 anos de idade, mas por exemplo a Ritalina, tá? Ela pode apresentar à criança sintomas leves, como por exemplo dor de cabeça nos 3 primeiros dias, mas depois o médico, por isso tão importante o profissional, vai acompanhando e adequando, né, a administração correta dessa medicação. E em relação ao afetar o crescimento, sim, né, é comprovado que sim, não em todos os casos, mas também daí a necessidade do profissional realizar o acompanhamento. E quando a gente fala em medicação, né, será sempre avaliado se essa medicação irá trazer mais alívio, né, será algo mais positivo ou trará mais prejuízo. Então é importante que haja esse equilíbrio, daí a necessidade, repito, do acompanhamento de perto do profissional, né? Mas sim, existem alguns casos, só que a medicina vem evoluindo cada vez mais, a medicação está sendo, digamos que assim, mais inteligente e adequada a cada tipo de paciente. Então, a gente não pode generalizar. Me diga uma coisa, eu perguntei sobre a questão do TDAH, né, se confunde com TEA. Existe outro transtorno que pode ser confundido também com TDAH? Olha, não sei se confundido dá para se falar, mas o profissional vai realizar o diagnóstico, realizando questionários, observações. Quando fala em criança, é importante também ir até a escola e observar o comportamento da criança nesse contexto. Então, para fechar o diagnóstico, é necessário que os comportamentos, quiçá de desatenção, impulsividade, hiperatividade, estejam presentes em pelo menos 2 ambientes diferentes que a criança e o jovem frequente. Mas, respondendo a sua pergunta em específico, há um transtorno que é o TOD, que é o transtorno opositor desafiante. E às vezes, né, os familiares podem vir a se confundir por conta de ficar chamando a criança para que ela apresente o comportamento adequado e ela, de maneira alguma,
vai apresentar, vai entregar, né? Então, às vezes, os pais ficam, não tem jeito, fulaninho não me obedece, fulaninho não para quieto. Então, talvez possa pensar que é um problema comportamental, de indisciplina, né? Que é o TOD, que a gente chama de maneira mais popular. Só que não, TOD é mais relacionado a comportamento e TDAH é, como eu já falei, um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Passa pela parte neural. Muito bem, doutora Graciela, obrigada por você ter vindo aqui mais uma vez. Obrigada. Foi ótimo aqui o nosso assunto de hoje também, importantíssimo, né? Para que as mães já se atentem, né? E se notar qualquer coisinha, gente, não deixe para mais tarde, não. Vai o mais rápido possível. Porque enquanto criança ainda tem jeito, mas quando fica mais adulto aí fica mais complicado, tá bom? Sim. Mas, ó, gente, o cantor e compositor